Estava previsto para ontem que a CPI da Covid interrogasse a Emanuele Medrades, que é funcionária da empresa Precisa, que está envolvida numa negociação, numa intermediação de uma negociação de compra da Covaxin, uma vacina indiana da Bharat Biotech, e que chega no Brasil com um preço muito acima do que outras vacinas, inclusive vacinas já aprovadas pela Anvisa e com eficácia comprovada, e o que tudo indicou, né, é que a negociação foi obscura, que coisas estranhas aconteceram ali nessa negociação, e essa denúncia foi feita, se vocês se recordam, já falamos várias vezes aqui também, pelos irmãos Miranda, pelo Luiz Ricardo Miranda, servidor público do Ministério da Saúde, que identifica irregularidades nos invoices que a empresa emitiu para venda da vacina, e também o Luiz Miranda, deputado federal, ex-bolsonarista, que escalam isso para o presidente da República, escalam isso para o Bolsonaro, e o Bolsonaro lava as mãos. Eu só sou o presidente da República, não tem nada que eu possa fazer. E daí a intenção agora é descobrir qual é a natureza dessa empresa, porque essa empresa já está envolvida em outros escândalos, em outros esquemas suspeitos também de venda de produtos médicos em Brasília. Então já é uma empresa que está meio enrolada, e agora a intenção de conversar com essa Emanuele é porque ela foi uma das pessoas que fez a comunicação da Precisa com o Ministério da Saúde. Só que o que acontece? Ela chega na CPI e daí acompanhada por um advogado, que é o advogado da Precisa, que é um advogado do Maximiliano, que é o dono da empresa, da Precisa. O advogado que representa o dono da empresa e representa a funcionária, instrui a Emanuele a permanecer em silêncio. E ela vem respaldada com o habeas corpus emitido pelo Supremo dizendo o seguinte, que em relação a perguntas feitas que possam incriminá-la por alguma razão, né, ela tem o direito de ficar em silêncio. E esse é um direito constitucional, isso é um direito humano, na verdade, né? Tem as pessoas que atacam os direitos humanos, aquela turminha dos direitos humanos, esse direito de não se incriminar é um direito humano. Esse é um dos direitos básicos também do Estado Democrático de Direito. Então ela vem respaldada por esse direito, porém o ministro Fux, que é quem emite esse habeas corpus, ele deixa uma ressalva. Ela tem o direito de não responder as perguntas para não se autoincriminar, porém ela deve responder as outras perguntas como testemunha. E aqui a gente tem que entender que a CPI ela fez uma manobra, né? Uma manobra que a gente pode questionar aqui a validade dela, mas ela tem trazido para a CPI quase todos ali, né, quase todos os inquiridos ali como testemunhas, porque desse modo, como testemunha, as pessoas têm a obrigação de responder as perguntas. Elas não podem ficar em silêncio, elas não podem mentir na CPI, que estão cometendo crimes, então são obrigadas a falar a verdade. E aí o que acontece se alguém cometeu alguma irregularidade? Ela se sente ali num mato sem cachorro, né? Eu sou obrigado a responder a verdade, e nesse sentido, muitas pessoas ali que estavam sob essa condição de testemunha acabaram mentindo. Foram lá, mentiram, e havia pedidos de prisão para elas, como foi o caso do Weingarten, que não foi preso, e teve o caso semana passada do Roberto Dias, que acabou preso, né? Ficou 5 horas preso lá na Polícia Legislativa e depois foi solto sob fiança. Então, o que tem acontecido agora é uma avalanche de habeas corpus, para que os depoentes não precisem falar a verdade, porque eles são investigados. Então, assim, olha, por exemplo, um caso foi o Pazuello, Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, que vai lá com o habeas corpus. Ele resolve responder, ele diz as coisas lá, ele mente sucessivas vezes, mas ele vai e responde as coisas. Outro caso também protegido por um habeas corpus foi o caso do Carlos Wizard, que era o diretor das escolas de inglês, né, um empresário que comporia, né, que faria parte do tal gabinete paralelo do governo Bolsonaro, né, um grupo de pessoas que assessorava o presidente com base em negacionismo e com base em tratamentos sem eficácia, e daí ele, respaldado por esse habeas corpus, passa horas na CPI sem falar nada, dizendo o seguinte: eu me resguardo o direito de permanecer em silêncio. Mesmo para perguntas que não incriminariam, como por exemplo quando a senadora Lisiane pergunta para ele qual é a religião dele, né? E ele não responde, ele se resguarda o direito de permanecer em silêncio. E daí a Emanuele Medrades vem nessa toada, vem nesse tom aqui, né? Tentando reproduzir o que fez o Carlos Wizard. E vem instruída pelos advogados. Então, quando o Renan Calheiros faz a pergunta para ela, qual é o seu cargo na empresa, ela vai e diz, eu quero me resguardar o direito de permanecer em silêncio. E isso leva ao impasse, porque não é uma pergunta que vai incriminá-la, aparentemente pelo menos. A não ser que ela tenha feito alguma coisa irregular, a não ser que ela seja algum tipo de funcionária, sabe,
sei lá, sem direitos, alguma coisa que possa incriminá-la ali, né? Mas ela não quer responder. E isso leva a uma decisão ontem da CPI de encaminhar isso de novo para o Fux, para que o Fux esclareça qual é exatamente a decisão que ele fez em relação ao habeas corpus. E daí passam horas, né? São horas esperando para que a CPI voltasse. E quando a CPI volta, o que se sabe é que o Fux fortalece a decisão. Ela pode ficar quieta em relação a questões que a incriminam, mas ela tem o dever, como testemunha, de responder as perguntas que não são diretamente vinculadas a ela, por exemplo, né, sobre a empresa, sobre a negociação, coisas que não a incriminariam. E daí ela retorna para a CPI, isso já era 8 horas da noite, se não me engano, eu já estava dormindo aqui, né, porque tem 5 horas de fuso de diferença. Ela retorna para a CPI, e daí eu quero mostrar para vocês a cena aqui de ontem. O que acontece quando a Emanuele Medrades retorna para a CPI. Senhores senadores, senhoras senadoras, boa noite. Eu sou diretora executiva e responsável técnica da Precisa e eu sou envolvida em todas as tratativas contra a pandemia que a Precisa atuou. Dessa forma, devido à negativa que me deram de um pedido de adiamento, eu pedi que fosse adiado por 12 horas esse depoimento, eu vou permanecer no que eu julgar ser referente à pandemia, essa CPI e também a empresa, permanecer em silêncio. Porque é humanamente impossível você passar o dia inteiro nessa tortura e depois vir até aqui e ter que depor por mais 8 horas, sendo que eu estou totalmente disposta a esclarecer e eu só pedi 12 horas de adiamento. Nós vamos avaliar a necessidade de uma tomar decisão mais drástica nesse momento. Eu vou pedir à senhora Emanuele para colaborar, nós não queremos que a senhora se incrimine. Exaustos estamos todos nós. Exausto está 534 mil brasileiros que perderam a vida e seus familiares. Exausto é a brincadeira que se fez no Brasil para comprar vacina. E a Precisa brincou de vender vacina. A senhora está aqui por causa disso. Então, a exaustão sua não é 1 centímetro de uma mãe ou de um filho que chora a perda do pai ou dos seus filhos. Então, eu peço a sua colaboração nesse momento, senhora Emanuele, porque se tem alguém responsável por essa exaustão, tenha certeza que não é essa CPI. Não foi a CPI que fez a senhora passar o dia todo aguardando. Foi uma decisão que a senhora tomou de nem querer responder a primeira pergunta do senador Renan Calheiros, que era uma pergunta simples, que não lhe comprometia em nada. Naquele momento, nós percebemos que a sua presença aqui era para brincar com a cara da gente. E eu estou lhe comunicando. Eu espero que a senhora colabore. Se a senhora quiser tomar um café, quiser comer, eu espero aqui. Se a senhora está exausta, não tem ninguém aqui que não esteja exausto. Bem, o que acontece aqui, como vocês viram, é, depois de horas de espera, todos os senadores esperando a resposta do Supremo, o que acontece é que ela diz que ela está exausta, que ela está o dia inteiro lá e ela não vai responder porque ela vai se resguardar o direito de não se incriminar e ela está cansadinha, ela está exausta. Ela não vai dizer porque, coitadinha, ficou o dia inteiro lá esperando. E daí, como vocês viram, o Omar Aziz responde: todos nós estamos cansados e não apenas isso, estamos cansados das mortes no Brasil. E aqui é importante que a gente relembre qual é o propósito da CPI, né? Por que ela foi instaurada? Ela foi instaurada para investigar atos e omissões do governo federal na pandemia, que possa ter causado mortes de brasileiros, que possa ter infectado os brasileiros. Inicialmente havia uma tentativa de jogar junto aí os governadores e prefeitos, mas pela decisão do Supremo também foi esclarecido que essa atribuição não era do Senado, mas sim das Assembleias Legislativas e das Câmaras dos Vereadores. Portanto, essas outras casas legislativas têm a função de fiscalizar os seus respectivos chefes do executivo, né, sejam governadores ou prefeitos. Então a função do Senado é fiscalizar o governo federal. Daí é o que eles têm feito. Inicialmente começou investigando o tal gabinete paralelo, né, o negacionismo do governo, o uso da cloroquina, a tal tese de imunidade de rebanho, ou seja, se as pessoas contaminassem naturalmente, né, todo mundo se infectasse, que o vírus desapareceria, ou todo mundo teria imunidade ao vírus. Então, passam a investigar isso, né, começam investigando nesse sentido, tentando encontrar algum elemento em compra de remédios, em compra de kit Covid, por exemplo, e há denúncias de que há irregularidades, uma grana violenta que foi usada para isso, mas quando surge a denúncia de corrupção,
Isso dispara o alerta e aí dispara a percepção da CPI que esses casos de corrupção, que envolvem bilhões de reais, né, não são questões de cloroquina, mas envolvem bilhões de reais de dinheiro público gastos, poderia ser o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Porque ali, como a gente falou várias vezes, você tem um governo que se elegeu com base na retórica anticorrupção, lavajatista, e boa parte da base bolsonarista acreditava, de algum modo estúpido, que o Bolsonaro não seria corrupto. Então, ao pegar nesse ponto, e aqui tem duas linhas diferentes, né? Tem a Covaxin e também tem o caso da AstraZeneca via Dominguete, né? Via Global, e teria ali um outro esquema que seria de propina por vacina. Ao atacar nessas duas frentes, eles poderiam destruir o único argumento que o Bolsonaro teria para se eleger, né? Que é não ser corrupto. É estúpido, é ignorante, é imbecil, é escroto, é nojento, é machista, racista, homofóbico, fascista, mas não era corrupto. E isso era uma grande bobagem, como a gente pode imaginar, né? Eu, inclusive, recomendo mais uma vez que vocês assistam a série O UOL Investiga, da Juliana Dalpiva, na qual ela mostra o esquema de rachadinha no gabinete do Jair Bolsonaro, né? Como ele era, na família Bolsonaro, quem iniciou esse esquema de rachadinha, né? Ele é o patriarca da rachadinha dentro dos Bolsonaros. Então, essa ladainha de que ele não era corrupto sempre foi uma balela para enganar a trouxa. E daí, com essas manobras feitas agora para blindar os depoentes, o que tem é, de fato, uma obstrução do trabalho da CPI. Você tem senadores lá que estão buscando a verdade sobre esses casos, e daí você tem esses depoentes que vão se escudar num direito constitucional, obviamente, não deve se incriminar, né? Eles têm o direito de não se auto-incriminar, mas, por outro lado, usando esse direito humano, como eu falei, né, os direitos humanos, usando esse direito que é uma conquista civilizatória, para se escudar também de responder outras perguntas que possam incriminar outras pessoas. Então agora a CPI está no impasse e resta saber como eles vão proceder de agora em diante, porque hoje a Emanuele Medrades prometeu retornar e responder as perguntas dos senadores. Vamos esperar para ver, porque eu, sinceramente, eu acho que a gente vai ver o circo prosseguindo, né? Ela vai tentar se esquivar das perguntas, vai tentar não responder as perguntas comprometedoras. E não contra si própria, contra os outros também, contra o Maximiliano, dono da empresa, que também vai depor hoje. Hoje serão 2 depoimentos, então pode ser que seja uma longa sessão hoje, né? Pode ser que se arraste por horas e passe, inclusive, das 6 da tarde no Brasil, pode ser que vá até a noite, mas hoje será um ponto crítico, porque hoje vai ditar o tom como a CPI vai lidar com esse tipo de manobra feita pelos depoentes, para não responderem. E uma coisa interessante que eles falaram ontem é o modo como a Polícia Federal, talvez de maneira intencional, talvez instrumentalizada pelo governo, tem transformado os depoentes da CPI em investigados dias antes do depoimento deles. Então, por exemplo, a CPI vai lá, vamos convocar o Maximiliano para vir aqui, o dono da Precisa. O que acontece? A Polícia Federal se adianta e vai e começa a investigar o Maximiliano. E daí ele tem um argumento legal nesse sentido, né? Olha só, eu sou investigado, eu não sou uma testemunha. Eu sou alguém que está sendo investigado pela polícia. Portanto, eu tenho o direito de não responder na CPI. E daí aconteceu a mesma coisa com a Emanuele. Convoca a Emanuele e a Polícia Federal se adianta e transforma a Emanuele numa investigada. E assim eles vão protegendo, blindando essas pessoas. Se é intencional isso, se a Polícia Federal está fazendo isso de maneira proposital para atrapalhar o trabalho da CPI, aí resta saber quem pode investigar a Polícia Federal, quem pode compreender o que está acontecendo ali dentro. Qual é o órgão fiscalizador da Polícia Federal? Porque se for uma ordem superior isso, se for uma decisão do próprio governo Bolsonaro de usar a Polícia Federal para atrapalhar a CPI, é mais um crime feito pelo Bolsonaro. O fato é, a situação está complicada para o Bolsonaro, já tem informações suficientes aqui para poder denunciá-lo. Eu acho que a CPI, nesse momento, já levantou bastante coisa sobre os atos e omissões e crimes do Bolsonaro durante a pandemia. É claro que a CPI foi prorrogada e, portanto, ela vai seguir ainda mais uns meses, mas já há muita coisa, e quanto mais ela durar, mais ela vai corroendo também o Bolsonaro. Então a intenção é essa, acho que a intenção é simplesmente desidratando o Bolsonaro até um ponto que ele esteja tão enfraquecido que seja ali chutar cachorro morto, né? Esse cara aqui já não tem mais o que fazer com ele. O negócio é retirar ele do poder e botar alguém que seja um pouco mais decente. O que já teria sido feito, sei lá, 2 anos atrás. Mas de qualquer maneira a CPI tem tido impacto nesse sentido de apresentar o que o Bolsonaro fez e como ele tem responsabilidade direta nas mortes, mas resta saber como a CPI vai conseguir lidar agora com esse tipo de manobra judicial feita para proteger os depoentes. Só para encerrar esse vídeo aqui, eu quero comentar uma pergunta que me fizeram ontem aqui no vídeo que eu fiz sobre Cuba, que alguém jogou aqui no comentário. Eu fico imaginando quantas pessoas se desinscrevem do canal do Henry por causa de vídeos como esse. E é uma pergunta
legítima, embora, na verdade, né, se eu for olhar aqui as estatísticas, bem poucas pessoas se desinscrevem por causa disso. Primeiro porque quem me acompanha já deveria saber qual é a minha posição sobre muitos assuntos e sobre também o papel do pensamento crítico. Como as pessoas devem ser capazes de questionar, inclusive, as suas próprias convicções. Eu acho que esse é um ponto pacífico daquilo que eu digo, né? Vocês têm o direito de me questionar, vocês têm o direito de questionar a si próprios, aquilo que vocês acreditam, vocês têm o dever, na verdade, né? Porque esse é o trabalho do pensamento reflexivo, é que você não pense pela cabeça dos outros. Ninguém é obrigado a concordar comigo aqui. Quem se desinscreve porque não concorda comigo, porque acha que eu estou falando uma coisa que a ofende por alguma razão, é porque está fechada nessa bolha dogmática que eu tanto critico. Se a pessoa não é capaz de ouvir alguém que pensa diferente, é porque ela não é capaz de questionar suas próprias convicções. Então, faz um favor muitas vezes, né? Acho que a pessoa deixar aqui porque ela é incapaz de ter uma flexibilidade no pensamento e de ouvir outras posições, sinceramente, não sei se é para esse tipo de pessoa que eu estou falando. E outra coisa também, né? Eu nunca me pautei por aquilo que os outros quisessem que eu dissesse. Eu nunca me pautei por aquilo que os outros achassem que eu deveria fazer. Nunca. Nem quando eu era jovem, nem quando eu era adolescente, e muito menos agora que eu sou adulto e pago minhas próprias contas. Eu tenho total liberdade de vir aqui abordar os temas do modo como eu quiser, do modo como eu acho que me parece razoável, a partir das conclusões que eu extraí, que podem ser equivocadas, inclusive. Eu acho que outra coisa também que as pessoas deixaram de valorizar, que é a possibilidade de você errar, de você extrair conclusões equivocadas sobre o mundo. E os filósofos, os pensadores, os intelectuais, os acadêmicos fazem o tempo todo isso. A ciência é basicamente um método de tentativa e erro para compreender a realidade. Então que a pessoa vá e olhe o mundo e extrai conclusões certas ou equivocadas, geralmente equivocadas, porque nós não somos donos da verdade, isso é o mais natural que pode existir. Se eu venho aqui e extraio conclusões e você discorda, ótimo. Me mostre por que você discorda. Quais são os seus argumentos para defender o seu ponto de vista. E é esse o trabalho do conhecimento. É esse o trabalho da argumentação racional também. Se você discorda, ótimo. Porque seria muito estranho se houvesse alguém aqui que acompanha meu canal e que concorda 100% com aquilo que eu digo. Seria bizarro isso. Eu nem quero isso. Eu quero pessoas que tenham capacidade de pensar por conta própria e de discordar de mim e de mostrar quando eu estou errado e mostrar com base em argumentação e com fontes. E daí eu vou lá pesquisar e vou verificar se aquilo realmente corresponde à realidade ou não. E se eu estiver errado, não tem o menor problema em vir aqui me corrigir, como já fiz inúmeras vezes aqui no canal. Então, como eu falei aqui, pessoas que deixam o canal por causa disso são muito poucas mesmo. A gente pode olhar aqui as estatísticas, né? Basta olhar lá o Social Blade, vocês vão ver quantas pessoas foram embora do canal. Possivelmente, não sei lá, 50, 40, não sei. Mas quem faz isso é porque já está bitolada, já está fechada na cartilha ideológica, já está fechada no seu dogma ideológico e não consegue nem ouvir coisas das quais discorda. E isso é muito triste, isso é lamentável, né? Isso é um sintoma dos tempos também. Isso é um sintoma de pessoas que estão fanatizadas e que querem apenas ouvir a própria voz. Isso é lamentável. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre a CPI, se vocês acompanharam ontem, né? Porque ontem não aconteceu muita coisa, na verdade, né? Ontem começou a sessão e foi logo interrompida porque a Emanuele não respondeu nada. Então, o que vocês pensam do que aconteceu ontem? Das pessoas se calando, mesmo quando não se trata de autoincriminação, quando se trata de outras coisas, essa manobra jurídica feita agora pelos advogados da Precisa, e se a CPI vai conseguir contornar isso também, né? Como eles vão lidar com isso? Me diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno de CL, estamos com o curso Escrita Narrativas por lá, e também confira na pré-venda meu livro de contos, A Empresa da Minha Mão Esquerda e meu livro sobre o Bolsonaro. Se cuide por aí e até mais. Tchau! Meus queridos amigos e amigas do canal Henri Bugalho, esse grande companheiro de caminhada, eu queria fazer um convite para vocês. No dia 15 de julho, às 8 horas da noite, horário aqui de Brasília, a gente vai ter uma aula que se chama Investir é para Todos. Uma aula que vai ensinar todos os conceitos básicos do mundo das finanças, investimentos, explicar o que é um banco, uma corretora, um título público, o que é uma ação. Não uma aula que vai te ensinar como ficar rico da noite pro dia, que isso tudo é golpe, é mentira, não existe. Mas uma aula que vai te ensinar a se defender de todas essas armadilhas e também a navegar nesses mares de uma maneira muito mais consciente e coerente. Para você se inscrever, uma aula totalmente gratuita, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo e depois participar. Chama seus amigos e amigas também para participar dessa aula, que eu acho que vai ser útil para todo mundo. Um abraço e até lá!